Jesus. Deus te maravilhasse, Deus poderoso. Eu vou começar a ler, para adiantando a palavra, amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o benemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei? Pois sabendo disso, Samuel me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que há de fazer, e ungirás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e foi a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro, tremendo, e disseram: de paz é a sua vinda? Disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele santificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: tampouco escolheu o Senhor este. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco o Senhor escolheu este. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel, porém, disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Jessé respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Então Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência, de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém, irmãos? Aqui hoje o Senhor fala assim. Você pode ter perguntado para mim: mas por que você fez com que louvasse esse louvor de recebe a cura, se você está falando da unção de Davi? Mas para Davi ser ungido aqui, ele passou por algumas coisas. Então hoje o Senhor ele vem trazer a cura, mas não é a cura física, não é a cura da enfermidade, é a cura da alma, é a cura interior, é a cura que você guarda lá dentro, desde a sua infância, da sua adolescência. É a cura que o Senhor hoje traz aqui, porque sem a cura você não pode andar. Sem essa cura você não vai receber a tua bênção. Sabe por quê? Porque se você receber essa sua bênção, você pode estragá-la. Porque às vezes a sua ferida é tão grande que vai fazer com que você estrague a sua bênção no outro dia, após você recebê-la. E a palavra diz assim, que existem vários motivos de Davi ser rejeitado. Um dos motivos pode ser que ele era o menor da casa, porque ele é diferente dos irmãos dele, né? E eu andei pesquisando e algumas fontes não diz realmente na palavra, mas algumas fontes falam que ele era filho de Jessé, mas ele não era filho da mesma mãe dos irmãos de Davi. Por isso que ele era ruivo, né? Ele era pequeno e os outros irmãos eram grandões, né? Eram homens de guerra. E eu andei pesquisando e na palavra diz assim, em Salmo 51:5, eis que Davi diz assim, né?
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E no Salmo 69:8 também colocou assim: tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Então, isso me levou a pensar, falei assim, então na palavra não está realmente escrito que ele não era filho da mesma mãe. Mas, ao ele escrever isso em Salmos, porque quase a maior parte de Salmos foi Davi que escreveu. Então isso deu ao meu entendimento que ele não era filho da mesma mãe, e por isso que os irmãos dele o rejeitavam. Então, como José também, né? José, os irmãos dele o rejeitavam. Por quê? Porque o pai dele o amava, às vezes até mais, por ele ser filho de Raquel, porque era a mulher que ele mais amava do que das outras 3 mulheres. Então os irmãos começaram a ter inveja dele, começou, sabe, a fazer algo com ele. No entanto, colocou ele no fundo do poço, vendeu ele para outros homens. Então acabou que José foi rejeitado também da família. E hoje o Senhor fala: o que aconteceu hoje na sua vida que você traz essas feridas? Será que é a rejeição de alguém? Será que às vezes aconteceu algo que lá dentro tem feridas? Às vezes as feridas estão abertas, a sua ferida não foi fechada. Às vezes tem feridas que bichos estão comendo. E o Senhor, hoje Ele quer curar essas feridas, amém? Porque com essas feridas você não pode continuar. Porque essas feridas às vezes eles nos paralisam na obra do Senhor, eles nos paralisam na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional. Você não sabe, às vezes paralisa. Você talvez fala assim: ah não, mas isso ficou lá atrás. Mas aí dentro pode estar corroendo, pode estar assim. Às vezes alguém vai lá e põe o dedo na ferida e dói. Antes de eu ministrar para vocês, há 15 dias atrás, o Senhor ele veio ministrando na minha vida essa palavra. 15 dias não, antes do Natal, o Senhor ele veio falando comigo sobre essa palavra. E eu falei: Senhor, essa palavra então é para quarta-feira, né? Dia de cura e libertação, né? Aí o Senhor falou: não. Eu falei: mas como assim então, né? E o Senhor falou assim: espera. E aí, quando o pastor me deu a oportunidade, né, disse que eu ia ter essa oportunidade, o Senhor falou assim: é agora, é este dia que você vai ministrar essa palavra. Eu falei: amém, Senhor. Glória a Deus. E hoje o Senhor veio falar para você assim: desde criança, quais as feridas que você carrega, que ainda estão abertas, né? Tem feridas que estão sangrando, tem feridas que você está soltando aquele pulso, sabe? Ou você vai ficar lambendo essas feridas como os animais fazem. Porque os animais, eles fazem isso, eles lambem as feridas. Você vai continuar lambendo as suas feridas? Ou você vai pedir para hoje o Senhor fechar essas feridas? Porque Ele tem o poder de fechar. Não sou eu, não é os pastores, mas é só o Senhor que tem o poder de fechar as feridas. Se você der o passo, se você permitir. Eu falei assim que vocês não iriam receber a vitória, né? Vocês vão receber a vitória, sim. Mas vamos supor assim: você hoje quer, o Senhor que te deu um casamento, por exemplo. Se o Senhor te der esse casamento, a ferida que você traz do passado vai estragar esse casamento futuramente? Porque existem várias feridas. E eu até marquei aqui. Tem as feridas da traição. Você foi traído? Se você foi traído e Deus, Ele te deu um novo casamento, você não vai ficar com aquela: ah, meu marido saiu, será que ele está me traindo? Aí ele chega, você vai discutir com ele achando que ele está te traindo. Ou as feridas de um amigo, a traição de um amigo.
Seu amigo te traiu, aí você vai, ô Francisco, vamos ser amigos, Francisco. Aí você sai, aí você pega e começa, ai, Francisco vai me trair, ai, Francisco deu as costas para mim, ai, o Francisco falou de mim, ai, o Francisco, acabou a amizade. Então, para você continuar, você tem que ser tratado, porque não adianta você ter uma nova amizade, ou você ter um novo casamento, e você estragar, por causa da sua ferida que fizeram com você lá atrás. Adianta? Não. Porque vai ser a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Tem as feridas da rejeição. Eu fui... quando minha mãe faleceu, meu pai se casou de novo quando eu tinha 7 anos. E... eu sofri rejeição. E o Senhor falou para mim que hoje é o dia dele curar a minha ferida. Porque eu creio na cura do Senhor. Porque eu sempre vou achar que alguém está me rejeitando. Às vezes a pessoa está aqui falando comigo, daqui a pessoa pega e vira e vai falar com outra pessoa. A pessoa me rejeitou. Mas não. Isso é ferida da alma que trago lá de trás. Aí a rejeição causa depressão, causa você se afastar das pessoas, sabe? Causa coisas. Você pode até tentar se matar. Eu tentei me matar 5 vezes por causa da depressão. Eu bati a minha cabeça na parede, na quina da parede, por causa da depressão. Chegou um momento que as pessoas não sabiam mais o que fazer comigo, por causa da depressão. E aí meu pai falava assim, é frescura, é frescura. Essas pessoas de antigamente às vezes são criadas de uma forma que às vezes, eu não culpo ele, foi a maneira que ele foi criado. E ele falava, é frescura. E até que chegou um certo momento que ele viu que não era mais frescura. E hoje o Senhor quer curar a rejeição, essa ferida que trouxe, a ferida da morte de alguém. Alguém morreu da sua família que você amava muito, ou de um ente querido, ou de uma pessoa que era teu amigo, e você fica alimentando aquela morte e vivendo sobre aquela morte. Hoje minha mãe morreu, eu tinha 4 anos, eu tenho 32 anos. E às vezes, eu não vou falar, sentir falta a gente sente. Sentir saudade, às vezes você pensa assim, se a minha mãe estivesse aqui, acho que seria diferente algumas coisas. Mas você não pode se levar para que só ficar nessa morte, porque, minha mãe morreu, e agora? Não vivo mais, não ando mais para frente. E não é assim, irmãos. Creia que o Senhor coopera para o bem daqueles que amam. Então, foi o momento da pessoa, como vai chegar o momento de todos nós aqui, até a vinda do Senhor. A ferida da falta de carinho. Eu sufocava, no meu início de namoro, sufocava o Rubinho. Mas porque você não me dá carinho? Mas porque eu quero carinho. Nossa, mas ele me dava carinho. E eu falava, mas você não me dá carinho. Mas ele me dava carinho, gente. Mas um dia ele falou assim, Elaine, eu não tenho como te dar carinho para suprir o carinho do teu pai e da tua mãe. Eu não tenho como suprir o carinho do teu pai e da tua mãe. Eu posso te dar carinho, eu como Rubinho, só. Como seu marido, como seu namorado. Mas eu não posso suprir as outras pessoas da falta de carinho. Então, às vezes a ferida está aí também. Porque às vezes você quer o carinho daquela pessoa, só que você acaba sufocando a pessoa por causa daquilo. Sufocando a pessoa porque você quer o carinho da pessoa, mas o carinho que você quer da pessoa também tem a ver com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, com alguém da tua família, desde a sua infância.
Tem a ferida da acusação. A ferida da acusação é aquela que ou você mesmo se acusa ou alguém te acusa. Sabe? Não adianta. Se você se acusar, você tem que se perdoar, que é a ferida também da falta de perdão. O que adianta você andar com o Senhor e não perdoar ou não se perdoar propriamente? Por que você não se perdoa? Você errou, Senhor, me perdoa. Hoje eu quero me perdoar para me poder liberar as bênçãos da minha vida. Não adianta eu continuar dessa forma, me acusando, é porque eu fiz isso, eu sou culpada, eu fiz isso é minha culpa. Libera perdão para você mesma. Ah, porque ele me traiu, mas foi minha culpa, porque eu que fiz, né? Ele me traiu. Não. Tem coisas que é o diabo, tem coisa que é você. Mas você não pode se acusar o tempo todo, ficar ali atormentando a sua vida você mesma. E concluindo a ferida da falta de perdão, você tem que perdoar. Não adianta você continuar, aconteceu algo comigo em outra igreja, eu saí da igreja e hoje eu posso falar isso, porque eu fui lá pedir perdão para os pastores e não foi eu que tinha errado, mas mesmo assim eu também errei. Como que eu vou entrar numa igreja e falar, pastor me aceita, pastora me aceita, e se eu não fui lá pedir perdão, se eu não liberei perdão, como que eu quero continuar andando na obra do Senhor? Você acha que o Senhor vai receber? Não vai, irmãos. A sua vida também vai parar, vai estar estagnada. As bênçãos do Senhor não vão vir para a sua vida. Então, tem as feridas também das palavras e atitudes. Às vezes alguém teve atitudes com você, palavras com você, que ali te feriram. E aí você ficou magoada, você ficou chateada. Hoje é dia do Senhor curar as feridas. Hoje é dia do Senhor curar as feridas da alma, as feridas da intimidade, do seu íntimo. Tem as feridas também com Deus. Tem gente que culpa Deus. Tem gente que fala que Deus está fazendo tudo errado na vida dele. Ah, eu também já passei por isso. Eu tive o tempo da revolta. Eu tenho 13 anos caminhando com o Senhor. Eu falo que até 2008 eu era convencida. De 2008 para cá eu fui convertida. Eu tive encontro com o Senhor. Porque tem pessoas que entram na igreja, mas não se convertem. Elas se convencem que é aquilo que elas têm, que o Senhor está na vida delas. E na verdade ficam naquela amargura. E aí não acontece aquilo. Ah, já faz tantos anos que eu espero o Senhor fazer minha bênção e não acontece nada. Então tá bom, tchau Deus. Não quero mais saber de Deus. Deus ele não olha para mim. Deus não fala comigo. Deus não manda ninguém falar comigo. E aí? Está revoltado com Deus? É assim que você vai receber suas bênçãos? É tendo ferida com Deus? E hoje o Senhor fala assim para você: tem feridas que só você sabe que está aí dentro de você. Eu não sei, o pastor não sabe, seu cônjuge não sabe, mas só você sabe o que tem aí dentro. Às vezes você esqueceu as feridas, mas o Senhor sabe que tem ferida aí que precisa ser fechada. Então, para que Davi e José fossem honrados por Deus, eles não ficaram lambendo suas feridas, não. Porque Davi foi rei e José foi governador do Egito. Então eles ficaram lambendo as feridas dele, porque meu irmão, coitado de mim, meu irmão me rejeitou, meus irmãos iraram contra mim, meus irmãos não gostam de mim. Eles ficaram ali lambendo as feridas? Não, eles tiveram atitudes.
tiveram uma vida, a vida deles não foram mar de rosas, como algumas pessoas falam, mas as vidas deles tiveram lutas, sim, tiveram lutas, mas depois vocês podem ver o como Deus honrou a cada um deles. Hoje é dia de curar as feridas da alma. Hoje é dia de curar as feridas do seu íntimo. Então abre o teu coração. Todos aqui têm feridas, eu creio, porque desde a nossa infância até agora, quantas feridas nós não tivemos? Quantas coisas não aconteceram nas nossas vidas? Às vezes nossa mãe nos abandonou, nosso pai nos abandonou, e aquela ferida está lá. Às vezes um irmão te deu as costas e aquela ferida está lá. Às vezes aconteceu algo que eu não sei, nem o pastor precisa saber, mas você precisa lutar para que essas feridas sejam fechadas. Para que vocês fechem essas feridas, vocês também precisam colocar a mão no arado. Não adianta vocês só sentar aqui, cruzar os braços, ouvir a palavra e tchau. Senta outro dia. Ouça a palavra, tchau. Não. Você tem que colocar a mão no arado. Porque como que Deus vai fazer na sua vida se você não faz nada para Ele, se você não fala da palavra do Senhor, se você não faz algo para o Senhor? Não adianta nada. Só você ouvir a palavra, guardar para você. E as outras pessoas que estão aí perecendo, precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando ouvir que Jesus ama ele. Às vezes, Jesus te ama, meu irmão, é muito por uma vida só. Um Jesus te ama cura feridas profundas, feridas que já se enraizaram assim, ó, e a raiz dela já cresceu. Então, hoje o Senhor tem chamado na vida de cada um, como na vida de Davi, como na vida de José. Glória a Deus. Você hoje precisa fechar essas feridas. Aleluia. E também Deus me mostrou assim, como lá Deus falou assim para Samuel: para que você tem dó de Saul? Tem casos diferentes aqui. Saul, ele desobedeceu ao Senhor, por isso ele deixou de ser rei. Mas o Senhor às vezes te chama para algo para fazer na obra dele, e você fala: não quero. O Senhor também fala: você não quer? Não, não quero, Senhor. Vamos, minha filha, eu te chamei. Não, não quero, Senhor. Eu te chamei para isso, minha filha. Não, eu não quero, Senhor. Eu não quero. Tá bom, então. O Senhor vai lá? Vem, vou levantar outro, porque a minha obra não para. Então, hoje, se põe na posição do Senhor. E hoje o Senhor fala para você: você tem feridas para ser curadas, para ser fechadas, para que os bichos não corroam mais as suas feridas. Eu já vi um cachorro com a ferida, saindo pus, sangrando, e um monte de bicho ali, ó, comendo a ferida. Às vezes a sua ferida está dessa forma, e assim você vai deixar comendo até você morrer? Ou você vai fechar hoje essa ferida? Eu quero, com a permissão do pastor e da pastora, o Senhor falou para mim assim: chame as pessoas que têm as feridas para serem fechadas, porque o pastor e a pastora vão orar por vocês. E hoje é o dia de fechar feridas, amém? Eu também tenho feridas para ser fechada, e eu também quero essa oração. O irmão vai aqui pôr um louvor, e vocês venham para que essas feridas sejam fechadas e receber a oração, amém? Glória a Deus, aleluia.